vem ele. O cego em Jericó se levantou, quando alguém em seu ouvido então falou: lá vem ele. Marta e Maria pararam de chorar, quando alguém correndo veio avisar: lá vem ele. Pela oportunidade que tenho de estar retornando mais uma vez aqui, tendo a oportunidade de mais uma vez estar ministrando a palavra de Deus. Sei, tenho conhecimento, tremo e temo diante da responsabilidade que tenho em ministrar nesta noite, porque sei que não estou falando a um povo qualquer. Sei que tenho a responsabilidade de estar ministrando ao povo de Deus. Eu quero já de antemão fazer meus agradecimentos ao pastor Francisco pela confiança mais uma vez depositada em nosso ministério, a todo o corpo de obreiro, a nossa irmã Cida também, por todos os que têm orado por nós e pelo nosso ministério. Quero também agradecer a minha esposa que está me acompanhando, nosso irmão Maldonado, nos abençoe tão gentilmente, desmarcou seus compromissos para estar conosco aqui nesta noite. Meus irmãos, sem mais delongas, eu gosto de me ater sempre ao tema que foi proposto, porque acredito que a igreja orou, as irmãs oraram e achou Deus por bem nós estarmos falando nesta noite, baseado no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. Haja vista que vamos usar alguns textos, alguns versículos paralelos a este texto, para darmos base naquilo que o Espírito Santo comunicou ao meu coração quando eu orava, pedia a Deus. Confesso que até hoje à tarde eu estava ainda indagando de que maneira, de que forma, em que ângulo Deus queria falar com o seu povo, baseado neste versículo. Sei que alguns pastores nos sucederão, outros nos antecederam. O pastor Eliseu esteve pregando aqui ontem, mas eu acredito, e quantos acreditam comigo, que Deus falará conosco nesta noite. Deus tem prazer em falar com sua igreja, e a igreja tem que ter prazer em ouvir a voz de Deus. Infelizmente muitas igrejas por aí não têm preocupação com a palavra, mas graças a Deus que Deus tem conservado esta igreja aqui um compromisso com a palavra, e é isso que nós vamos ver aqui nesta noite. Livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28, versículo de número 13, é o tema, é o texto que foi escolhido para tema, para título deste congresso. A palavra de Deus diz assim: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer, para os guardar e cumprir. Tomem os vossos assentos, adorando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, essa palavra, eu quero destacar aqui a palavra cabeça. A palavra cabeça do versículo que foi lido, quando o texto cabeça aqui, na língua original em que ela foi escrita, ela quer dizer assim: é aquilo que é o primeiro de uma sequência, aquilo que é principal, supremo, primeiro, topo, príncipe, a parte mais alta, a cúpula, o início,
aquilo que é proeminente, líder e chefe. Então a palavra cabeça aqui na língua original quer dizer roxo. E esta promessa, precisamos entender bem que esta promessa, ela literalmente falando, foi feita uma promessa para Israel. E precisamos entender que existe uma diferença em promessas feitas a Israel e promessas feitas à igreja. Alguém diz, mas a igreja é Israel de Deus. Amém? Porém, as promessas feitas a Israel são promessas terrenas. As promessas feitas à igreja são promessas espirituais. Efésios, o apóstolo Paulo diz assim, que Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Precisamos fazer essa distinção entre as promessas de Deuteronômio no capítulo 28, porque gostamos de nos apegar às promessas, mas nos esquecemos de que se praticarmos a desobediência, porque as promessas aqui estão condicionadas à obediência, e se praticarmos a desobediência, 54 versículos ou 50 versículos de maldição. Então os teólogos, os pregadores da prosperidade gostam deste versículo. Deus te chamou por cabeça, Deus te chamou para ser o primeiro. Gosta disso e usam esse texto para pregar a sua doutrina da prosperidade, mas não fazem menção daquilo que está amarrado ao texto, porque textos sem contexto gira pretexto para heresia. E infelizmente no meio da igreja, no contexto evangélico de hoje, existe um mal chamado a igreja triunfalista, ou evangelho triunfalista, que é assim, não, Deus nos chamou para estar por cima, se está por baixo é porque está em pecado. Deus nos chamou para vivermos na prosperidade, se estivermos vivendo ou devendo, ou passando alguma privação, é porque existe algum pecado em nós. Mentira! Mentira de Satanás e dessa doutrina triunfalista. Provo isso através das Escrituras Sagradas. Quando eu olho para a vida de homens e mulheres de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo, e olho, por exemplo, para a vida de Paulo, e sei que Paulo passou a maior parte da sua vida trancado, aprisionado, sofrendo, apredejado. Enfim, Paulo sofreu. Olhando para o contexto de Deuteronômio 28, Paulo talvez poderia ser indagado e dizendo, Paulo deve estar em pecado, porque só anda sofrendo, só anda sofrendo perseguição. Quando olhamos para o final da vida de Paulo, e Paulo diz assim, combati o bom combate. Então entendemos que a vida de Paulo foi uma vida de lutas, uma vida de guerra, uma vida de conflitos. Então a proposta de Deus para a igreja é diferente da proposta de Deus para Israel. Vamos ver isso, isso é uma introdução para os irmãos entenderem. Deus prometeu através, chamando Abraão, uma promessa para Israel. No capítulo 12 de Gênesis diz assim, que Deus fez uma promessa a Abraão. Antes da lei, não existia lei, foi uma promessa, Deus falou com Abraão. E Hebreus diz assim, que Abraão obedeceu e saiu. Hebreus 11 versículo 8 diz que saiu sem saber para onde ia, mas obedecendo a voz de Deus. E através da obediência de Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão, e Abraão promete que dele faria uma grande nação, que dele faria um grande povo, e que abençoaria Abraão, a ponto de quem abençoasse Abraão seria abençoado, e quem amaldiçoasse Abraão seria amaldiçoado. Abraão é o patriarca da nação. E o texto diz que a vida de Abraão, que recebeu essa promessa, não foi uma vida fácil. Abraão passou por altos e baixos. Abraão passou por momentos difíceis, a ponto de desânimo, angústia, enfim. Porém, o texto que acabamos de ler nos fala uma ocasião em que a nação de Abraão tinha descido ao Egito, lá crescido, os irmãos conhecem a história,
E diz que lá fez um grande povo, porém sofrendo, padecendo por 430 anos. Deus arranca o povo de lá, porque Deus tinha um propósito com aquele povo. A promessa de Deus precisava se cumprir, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus prometeu, Ele cumpre. O que Deus prometeu, Ele faz. O que Deus prometeu, Ele executa. Quando Ele chama Abraão, o seu povo, Ele promete, e diz o texto, que Deus então cumpre quando chama Moisés e arranca o povo da terra do Egito e conduz esse povo, Moisés, pelo deserto durante 40 anos. E diz que 2 meses antes deste povo entrar na terra da promessa, eles estavam na divisa entre a terra da promessa, a bênção que Deus tinha prometido a eles. Moisés faz uma observação, porque Moisés ia morrer. Moisés ia correr de igreja em igreja, se fosse Israel naquele tempo, buscando, procurando a bênção. Quando vocês obedecerdes à voz de Deus, as bênçãos alcançarão a sua casa, alcançarão a sua família, alcançarão o seu esposo. Estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Sabe o que é isso? A perna da bênção é maior do que a nossa perna. Meu Deus! Pode esconder aonde quer que seja. Aleluia, a bênção de Deus te alcança. Quando Deus deseja abençoar, Ele abençoa mesmo, irmã. Capítulo 28 de Gênesis diz que Deus aparece a Jacó depois de Jacó fugir da casa dos seus pais. E diz o texto ali que Deus faz uma promessa a Jacó. Olha, Jacó, presta atenção. Eu não te deixarei até que eu faça acontecer tudo quanto tenho dito a teu respeito. Eu não vou deixar de te perseguir até que eu cumpra todas as coisas que tenho projetado para a tua vida. Ainda que em meio a essa caminhada, Jacó tinha hora que saía do plano. Mas a Bíblia diz assim que Deus aparecia a Jacó e dizia: Jacó, eu sou Deus de Betel, eu sou Deus que fez uma aliança contigo. Eu estou pregando aqui que ainda que às vezes saiamos do plano, ainda que tentamos fugir daquilo que Deus quer realizar na nossa vida, Deus nos persegue, Deus nos incomoda. O texto diz, pastor Francisco, que de noite Jacó dormia, mas Deus aparecia no sonho a Jacó. Eu estou dizendo que Deus vai perturbar a sua vida enquanto Ele não realizar tudo quanto prometeu com você. Eu estou dizendo que Deus deseja fazer algo na sua vida, ou prometeu fazer algo, e não vai descansar até que Ele conclua este negócio. Eita bagaçura balagarama. Ai patachura pra barra. Olha só, tem pessoas achando aqui, o Espírito está me comunicando, que Deus está de braços cruzados para a sua causa, que Deus cruzou os braços para a sua vida, para a sua família. Mentira do diabo. A Bíblia diz em Isaías 64 que Deus trabalha para aquele que nele espera. Se você está esperando em Deus, Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Deus não cruzou os braços, não, as mãos dele está estendida sobre você. As mãos do Senhor está estendida para a sua família. As mãos do Senhor está estendida para os teus negócios. As mãos de Deus estão estendidas para os teus sonhos. Se você crê nisso, levante as suas mãos e adore em nome de Jesus.
Isaías capítulo 14 diz assim: se as mãos do Senhor está estendida, quem poderá fazer recuá-la? Isso tem uma figura de que se Deus estendeu a mão para abençoar, não tem cão, não tem impedimento, ninguém consegue fazer com que a sua mão se encolha. Aleluia. Deus está dizendo: as minhas mãos estão estendidas para abençoar a igreja de Lavínia. A minha mão está estendida para abençoar a sua vida, minha irmã que entrou aqui desesperada, achando, parece que Deus virou as costas para mim. Virou nada. Deus está trabalhando. Vamos voltar aqui para a mensagem, para o texto. Então eles estavam à beira do Rio Jordão, a um passo da terra prometida. Moisés ia ser recolhido, Josué ia substituí-lo. Era necessário que Moisés então fizesse suas últimas considerações. E Moisés então escreve o livro de Deuteronômio. Nesse livro, quando você analisa ele de forma detalhada, você observa que Moisés faz lembrar o povo de grandes obras que Deus havia realizado para eles, de como eles haviam sofrido no Egito e como Deus, como um forte, havia os tirado de lá. Por que Moisés fez isso no livro de Deuteronômio? Porque temos a tendência de esquecer os benefícios que Deus tem feito a nós. Temos a tendência de esquecer que se somos alguma coisa, de que se estamos numa determinada posição, se estamos por cima, é porque Deus nos colocou ali. Porque o homem é tendencioso, quando está por baixo, chora na presença de Deus. Quando está em angústia, chora, está na oração, está no culto de segunda a sexta. Mas quando ele está por cima, ele esquece. Faço menção de uma mulher no livro de 2 Reis, capítulo 4. Uma mulher que não tinha alegria na sua casa porque ela não tinha filhos. O texto lá diz assim que Eliseu, que era um homem de Deus que ela recolheu, proferiu palavras de bênção na vida dela. E diz o texto lá que aquela mulher recebeu esta promessa, e no tempo determinado o filho dela nasce. Diz então que o menino cresce, e em um determinado dia o menino morre. A menina adoece e morre. Ela corre a buscar Eliseu. E o texto diz assim que Eliseu estava a 30 quilômetros de lá no monte, e ela não percebeu, irmãos. O que eu aprendo aqui? Eliseu é representação da presença de Deus. Porque a presença de Deus numa casa traz bênção. A presença de Deus numa igreja traz bênção. Aquela casa não tinha criança, mas quando Eliseu pisou os pés ali, a bênção de Deus chegou naquela casa. Porém a bênção cresceu, porque a bênção de Deus não fica pequena. A bênção que Deus dá cresce. Se hoje o teu negócio é pequenininho, se hoje o teu ministério está restrito a Lavínia, se prepare, se foi Deus que te chamou, essa bênção vai crescer. A bênção de Deus cresce. A bênção de Deus, ela não fica estagnada. Porém a observação que mais Moisés fez no livro de Deuteronômio era: cuidado quando entrares em Canaã. Cuidado para quando entrares na terra da promessa. Nós vamos voltar aqui para a menina e vocês vão entender por quê. Cuidado para que lá não esqueças do Senhor teu Deus que te colocou lá. Israel era pequenininho em Abraão. Agora, em Deuteronômio 28, era 2,5 milhões de pessoas. Começou com um, agora era uma multidão. A promessa de Deus estava se cumprindo. Mais uma observação: quando fores cabeça, cuidado para não se esquecer de Deus, do Deus que te tirou do Egito. Você era escravo, estava aprisionado, sofrendo lá, e Deus te tirou de lá.
E o que acontece? Depois nós vamos ver isso com a história de Israel. Exatamente isso aconteceu. Israel esqueceu como aquela mulher de 2 Reis 4. Ela se entreteu tanto com a criança, ela se distraiu tanto com o menino, que é a representação da nossa bênção, que ela só foi perceber que Eliseu não estava mais na casa dela, que ele já estava bem longe, quando o menino morreu. Quando a bênção estava indo para o buraco. Quando ela estava por cima, desfrutando da bênção, esqueceu de Eliseu. E as pessoas é tendenciosa a isso. Deus abençoa uma pessoa, Deus prospera a vida de alguém, e o ser humano se envolve com a bênção e esquece do abençoador. Olha para a bagachura, mandarabábia. Eu quero usar uma parafrase aqui, que todos os dias ela visitava Eliseu, até Eliseu entregar o menino nas mãos dela. Quando o menino nasce, quando a bênção é gerada, quando a bênção chega na sua casa, ela não percebe, porque ele estava 30 quilômetros longe. Existem pessoas no nosso contexto que, se Deus colocar ele por cabeça, ele se esquece de Deus. Foi isso que aconteceu. Foi isso que Moisés abordou. O Senhor vai te colocar por cabeça. Tudo quanto plantares vai colher. O Senhor fará prosperar as obras das suas mãos. Mas ele fala, a partir do versículo 15 até o versículo de número 68, nós não vamos ler, que Israel se esquecesse de Deus, essas consequências viriam. Quase o dobro de maldições, quando Israel se esquecesse e desobedecesse o mandado de Deus. O tema que quero discorrer aqui é: a promessa de Deus é nos guiar ao triunfo, é nos conduzir como Moisés conduziu o povo pelo deserto quando os arrancou do Egito, e introduziu o povo na terra que manava leite e mel. O desejo de Deus é nos conduzir ao triunfo e não nos fazer viver em triunfo. Existe uma diferença. Conduzir ao triunfo é ser guiado para o triunfo, para a vitória. Viver em triunfo é sempre estar em triunfo. E se você olhar para a história de Israel e dos homens de Deus, perceberão que não foi assim que aconteceu. Israel não sempre viveu em triunfo. As pessoas esquecem dos 40 anos no deserto. As pessoas esquecem da fome, das dificuldades que este povo teve pela frente. Este povo teve que esperar do céu maná. Este povo vestiu uma roupa só, e tem crente que, se não tiver uma roupa diferente todo dia, quer desviar. Irmão, que negócio é esse? Isso não é de Deus. Deus é capaz de abençoar a tua vida, mas suporte o tempo. Ai, Deus vai fazer você, mas e os 40 anos de sofrimento, de espera, de dificuldade? Ninguém olha para isso. Os pregadores da teologia, da prosperidade, falam: não, o negócio é mar de rosa. É nada. As pessoas apontam somente o gozo, mas esquece da dificuldade. As pessoas apenas falam da alegria da manhã, mas se esquece do choro da noite. As pessoas sempre falam, preste atenção. As pessoas, os pregadores, gostam de falar da taça, mas ninguém fala do desgaste da corrida. As pessoas sempre falam: não, Jesus está à destra de Deus, mas ninguém menciona a cruz, a zombaria. As pessoas sempre mencionam as pessoas sempre mencionam com relação àquilo quando nós alcançamos.